Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui, veremos agora a crase. Ana Maria sempre vai à igreja aos sábados. Vai à igreja. Vai, verbo ir a algum lugar. Igreja, palavra feminina. A igreja. Então, com a, aí nós temos aí a indicação de crase. Ou ao parque quando é masculino. Ao parque e à igreja. Para saber se há ou não crase, antes de uma palavra feminina, basta substituirmos por uma masculina. Masculino e feminino, o a, ao, a. A com o, ao e a. Regra geral, não se usa crase diante de palavra masculina. Nunca andei a cavalo na minha vida. Costumava caminhar a pé de manhã. Pergunte a ela que horas são. A ele, a ela. Não se usa crase diante de pronomes. Pergunte a sua mãe se poderemos ir jantar lá. A seu pai, ao seu pai. Crase facultativa. Não é necessário por ser antes de pronome. Não vou àquela pizzaria há muito tempo. Há aquele restaurante há muito tempo. Àquela pizzaria ou àquele restaurante. A preposição a pode se fundir ao pronome demonstrativo. Estavam juntos a olhar o horizonte. Verbo nem masculino nem feminino. Não se usa crase diante de verbo. Ermenguarda costuma ir a festas de caridade. A bailes. Não se usa crase a singular diante de palavra no plural. Se a preposição vier de um verbo que indica destino, vir, voltar, chegar, cair, comparecer, dirigir, se troque este verbo por outro que indique procedência, voltar, chegar-se, diante do que indicar procedência. Surgir da crase a. Vou a Curitiba sem crase, pois venho de Curitiba. Vou a São Paulo sem crase, pois venho de São Paulo. Vou à Bahia com crase, pois veio da Bahia, pois venho da Bahia. Vou à Bahia com crase, pois venho da Bahia. Então vamos praticar. Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: Estou disposto a contar tudo a que sei sobre o caso. Não faço qualquer restrição à senhora nem aos amigos. A notícia correu de vizinha a vizinha. Quando chegou a Lisboa, teve horror de tudo. O Charles-Feu pronuncia do bem a francesa. Abriu a porta do carro. À proporção que os dias iam passando, os registros eram menores. À direita plantaram uma matinha de eucaliptos. O noivo seguia para a casa da noiva, à frente de um cortejo. Levantam-se às 5 horas e vão para a roça. Casou-se no sábado e já na terça entrava em casa às 3 da manhã. Bebo café bem forte, à maneira paulista. No caso, o uso obrigatório, o uso proibitivo e o uso facultativo, antes de palavras masculinas. Quando estiver implícito a moda de Móveis a Luís XV, quando subentendido termo feminino. Vou à praça, João Mendes. Uso proibitivo. Viajar a convite, traje a rigor, passeio a pé, sal a gosto, TV a cabo, barco a remo, carro a álcool e etc. Antes de verbos. Disposto a colaborar, uso proibitivo. Antes de pronomes, uso proibitivo. Antes da maior parte deles. Disse a ela que não virá. Nunca se refere a você. Uso facultativo nos pronomes possessivos. Enviou a carta à sua família. Enviou a carta à sua família. Quando a vem antes de plural, uso proibitivo. A pesquisa não se refere a mulheres casadas. Expressões formadas por palavras repetidas. Uso proibitivo. Cara a cara, ponta a ponta, frente a frente, gota a gota.
Depois de para, perante, com, contra outras preposições. Uso proibitivo. O jogo está marcado para as 16 horas. Foi até a esquina. Lutou contra as americanas. Depois de até. Uso facultativo. Foi até a secretaria ou fui até a secretaria. Antes de cidades. Antes de cidades, estados e países. Foi à Itália. Voltou da Itália. Chegou a Paris. Dos poetas. Voltou da Paris dos poetas. Uso proibitivo. Foi a Roma. Voltou de Roma. Foi a Paris. Voltou de Paris. Locuções adverbiais conjuntivas ou prepositivas de base feminina. Uso obrigatório. Às vezes, às pressas, à primeira vista, à medida que, à noite, à custa de, à procura de, à beira de, à tarde, à vontade, às cegas, às escuras, às claras, etc. Uso proibitivo. Uso facultativo. Locuções femininas de meio ou instrumento. A vela, a vela. A bala, a bala. À vista, à vista. A mão, a mão. Prefira a crase quando for preciso evitar ambiguidade. Receber a bala. Aquele, aqueles. Aquilo, aquela, aquelas. Referiu-se àquilo. Foi àquele restaurante. Dedicou-se àquela tarefa. Com demonstrativo a. A capitania de Minas Gerais estava ligado à de São Paulo. Falei as que quiser em